5 horas com 59 minutos, começa mais um Agrodebate, o programa que debate o agronegócio. E durante todos esses programas, são 27 programas já que a gente já realizou com esse aqui, na verdade 26 já realizados, esse é o 27º. A gente sempre falou e discutiu bastante sobre a agricultura e a pecuária, mas de grande porte, né? Os grandes produtores de soja, produtores de milho, algodão, a pecuária, enfim, a gente sempre discutiu sobre os grandes, mas a gente não pode esquecer, minha gente, de uma pessoa que ela tem um papel fundamental, mas que faz parte, mas muitas vezes é esquecida no meio do agronegócio, que é o pequeno produtor ou a agricultura familiar. E é sobre isso que a gente vai debater hoje. Por isso que eu te convido. Vamos debater o agronegócio? Pronto, vamos falar sobre agricultura familiar. Já começo com dados. A agricultura familiar, segundo dados da Agência Brasil, que é a agência do governo federal, né, traz que dados do ano passado, que ainda não foram atualizados, a agricultura familiar, segundo o ano passado, ainda dados do ano passado, é a 8ª maior produtora de alimentos do mundo. Isso quando se trata de Brasil. Se todos os agricultores familiares do Brasil formassem um país, a nota diz isso, né, faz uma analogia, seria o 8º maior produtor de alimentos do mundo. O dado está no Anuário Estatístico da Agricultura Familiar de 2023 e tem muitos dados muito legais ainda para a gente falar hoje, como, por exemplo, as propriedades da agricultura familiar são responsáveis por 23% do valor bruto da produção agropecuária do país e por 67% das ocupações no campo. Isso não em área, né? A gente está falando em quantidade. Então, vamos falar sobre isso hoje. Já convido meu pai, meu conselheiro, meu comentarista, meu participante. Seja bem-vindo, boa noite. A agricultura familiar tem peso por aqui, né, seu Bianco? Boa noite, Josamba, a todos que nos assistem. Tem muito peso e hoje nós temos 2 convidados que são espetaculares, então já vamos direto ao assunto. Você já chama o nosso convidado que nós vamos aprender muito com eles hoje. Então vamos lá, a gente chama Adriel Martini, que é produtor rural, né, da agricultura familiar, e para nós no município de Itapurá tem um outro peso ainda, né, já que recentemente foi eleito aí como vice-prefeito do município. Adriel, seja muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu já quero começar perguntando para você, eu fiz umas pesquisas, né, para eu tentar me inteirar um pouco sobre o assunto, e afinal de contas, o que é agricultura familiar, né, porque eu cheguei a achar alguns dados que mostram que depende do tamanho da área, depende das unidades que o produtor tem, a quantidade de pessoas, tem que ter só pessoas da família que trabalham. Vamos diferenciar o que é essa agricultura de grande porte e agricultura familiar? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Hassan, boa noite, Bianco. É um prazer aí estar junto com vocês e falar, né, dessa agricultura familiar, que nem dados você já colocou, né, o quanto a agricultura familiar é importante, não só para Itapurá, mas para o Brasil e também para o mundo, né, por que não dizer assim. E a questão de propriedade, a gente fala de módulo fiscal, né, então, assim, a agricultura familiar, de fato, ela é aquela onde propriedades, né, que se enquadram hoje até, me parece, eu não sei se o número é usado de fato só como modo fiscal ou também aquelas propriedades que, independente da quantidade de modo fiscal, mas que elas sejam tocadas, né, tanto com a própria família e assim, de uma maneira, talvez, grande parte, de uma maneira mais artesanal também, né. Tá certo, seu Bianco. Tem perguntas aí? A gente já conversou um pouquinho sobre a sua atividade, né, Adriel? Mas eu passo a palavra aí para o seu Bianco. Vai lá. Adriel, você é um pequeno produtor também, um batalhador, produtor de leite, um cara que sempre batalhou muito em cima disso.
Quando a gente vê esses dados que o Jossan falou aí, são dados que a gente acha assim que a agricultura familiar é um mar de rosas. Mas eu vejo assim bastante dificuldade. Qual é a maior dificuldade que você vê? Seria em produzir, em vender, em linha de crédito? O que o pequeno produtor sofre mais? Quando a gente fala em commodities, né, que a nossa região vive muito isso, o grande produtor, né, o produtor em si, quando ele vai para as commodities, ele tem uma facilidade na comercialização, tem um mercado garantido. Já o pequeno produtor, agricultura familiar, e em particular a nossa região, ela tem essas grandes dificuldades, né? Às vezes a questão produção, ela tem as suas dificuldades, mas talvez não seja a maior. Mas hoje a comercialização, o pequeno produtor, ele precisa ter esses apoios para poder, de fato, conseguir levar a produção dele, né, até o mercado, até o consumidor. Então, assim, são grandes desafios, sim, que a agricultura familiar tem, e justamente, né, não é só produzir, você tem que comercializar, e aí você tem todos esses desafios, nós como Mato Grosso, né, as distâncias também são, são significativas, então o produtor, de fato, o pequeno produtor tem sim os seus desafios, principalmente no Mato Grosso, né? Adriel, quando o pequeno produtor ele decide, né, abrir uma área para ele plantar, para ele comercializar, você falou das grandes distâncias, ele enfrenta desafios além de longas distâncias, a comercialização, mas a escolha do que produzir também, às vezes, é uma barreira. Você precisa de um estudo, será que eu vou produzir banana? Será que o município precisa de banana? Quem é que pode ajudar o pequeno produtor num planejamento como esse, por exemplo? Esses grandes desafios, e também hoje como, né, representante do ente público, como você citou no começo, é um desafio também para nós, como agente público, a gente poder criar essas situações, poder auxiliar o pequeno produtor nessa situação. A própria feira hoje, né, eles têm se organizado na questão de associação, né, para que possa ter cada vez mais os produtores falando sobre isso, falando também não só de como produzir, mas também de conseguir comercializar. Então, assim, nós precisamos, como poder público, estar próximo do pequeno produtor para, de fato, conseguir fazer com que ele tenha acesso ao mercado. Uma que você precisa organizar a cadeia produtiva e também você precisa fazer essa ponte de comercialização. E aí, quando você fala em escolher produtos, é claro que, por exemplo, a própria bacia leiteira, como qual o seu produtor também, a gente tinha uma facilidade nessa questão de comercialização, né? Os laticínios, né? O leite é um produto que quanto mais volume, né, mais agregado tem a questão de valor, e também para a indústria facilita e dilui custo. Então, assim, a questão do leite, o desafio de fato é produzir, né? Porque o leite é desafiador, é aquele compromisso, né? Ele é todo dia. Então, assim, a gente tem esse grande desafio da produção. Mas a comercialização do leite em si, in natura, que é aquele que vai para a indústria, para industrializar, esse sim, assim, a gente tem uma facilidade na comercialização. Porém, quando você vem para hortaliças, você vem, né, para produtos que você tem que fazer essa ponte de comercialização, às vezes a produção talvez ela é mais simples, porém a comercialização é muito desafiadora, porque assim, vejo que se você tiver uma pequena produção, às vezes o próprio mercado não quer absorver. Quando você tem uma grande produção, você tem que sair do mercado local, você tem que sair da rede municipal e você ir para estadual, ou por que não, para fora do estado. Então, assim, aí você já tem que ter volume significativo. Aí que é onde que vem as entidades, né, como a associação, a própria cooperativa, né, de fazer esse volume para poder acessar o mercado. Então, assim, essa ponte que o poder público precisa, tá, é aproximar o produtor, né, para que consiga tanto escalonar a produção quanto ajudar nessa comercialização, que é um dos elos que mais faz produtores sair da atividade, é justamente a questão da comercialização. Bianco? Adriano, justamente também nesses pontos aí, você hoje é vice-prefeito eleito, então mais um desafio. Nós, essa semana aí, a gente entrevistou o João Pedro, que é do Grupo Gaspar, que é do peixe, com um fator super importante, que a tilápia, assim, parece ser
um modal, assim, uma, uma atividade muito boa para pequena propriedade. Teria alguma coisa, vamos dizer, o que é o poder público, o que da Purá poderia, de repente, incentivar esses pequenos produtores também na criação de peixe, especialmente da tilápia? Isso, a piscicultura, ela já existe, né, no nosso município. Eu acho que alguns produtores, a gente não tem certo esse número, mas a gente tem falado já com alguns produtores. E a Delicious Fisher, né, que o João Pedro, acho que ele já vem desenvolvendo essa questão da cadeia da produção da piscicultura. E o nosso município, ele é muito rico, né, é muito regado. A nossa região, micro-região, nessa questão da disponibilidade de água. Então, assim, isso já é um ponto positivo. A gente tem muitas também propriedades pequenas que poderiam se enquadrar na piscicultura. Então, acho que assim, o município tem alguns equipamentos já é, adquiridos que deveriam estar atendendo as pequenas propriedades, os pequenos produtores. E eu acho que nós podemos sim avançar muito nisso, em parceria com essa questão, a ponte, né, da comercialização, que de fato é os frigoríficos hoje que faz esse abate. E a tilápia em si, né, o filé da tilápia, a gente tem conversado sobre isso, né, o desafio tanto de você conseguir fazer as pessoas consumir, mas também o preço, né, que eu acho que a partir que a gente tiver uma demanda, uma produção maior, a gente consiga estabilizar valores do preço e aumentar o consumo do peixe, que é uma carne muito sadia e, de fato, assim, o pequeno produtor, ele tem condições de fazer, além da piscicultura, algumas outras atividades na propriedade. E isso é importante, porque o peixe ele demanda algumas horas só do dia para se cuidar depois que tiver estabilizada essa questão, tanto de tanque quanto da questão da alocação dos alevinos. Então, assim, é uma atividade que dá para se conciliar com tantas outras, né? Seja na fruticultura, seja na questão da bacia leiteira, seja ele na bovinocultura de corte, na ovinocultura, que também me parece assim está criando também de novo rumores, né, de comercializações muito boas e vai incentivar a produtores também. Então, assim, a piscicultura, de fato, ela consegue, na propriedade, né, ser uma renda a mais, né, e me parece, assim, a própria tilápia é um peixe que ele vem muito rápido, né, e é muito apreciado o filé da tilápia. Então, assim, eu vejo também uma grande alternativa que nós precisamos organizar o município para poder conseguir, claro, atender o pequeno produtor para poder colocar na propriedade ele, conseguir auxiliar ele na construção do tanque. Tem também a questão das licenças ambientais, tem alguns desafios sim, mas eu acho que o município deve e tem como fazer muito, né, para a questão de crescer a piscicultura no nosso município. Só justificando aí, Adriel, só uma pergunta, o por que eu entrei no setor tilápia? Porque o João Pedro nos explicou que no mercado brasileiro, o peixe de nossa região, da bacia amazônica, ele não é muito bem aceito. Ele só é aceito aqui, mais ou menos dentro do Mato Grosso mesmo. Ele mandava peixes da nossa bacia lá para Santa Catarina e lá mandavam de volta em virtude de que vencia. Então, só justificando a pergunta, justificando por causa da tilápia, porque esse é um mercado que até exportação ele estaria dando, né? No sul do Brasil, a tilápia já ela é muito forte. É, os outros peixes que eles criavam lá, né, o bagre africano, tantos outros peixes, né, que tinham variedades de genética, mas a tilápia, de fato, ela pegou muito bem, por quê? Porque ela é uma carne saborosa, uma carne, né, que assim, tem uma aceitação muito grande. E a gente vê, sim, que ela tem um mercado muito maior do que a gente imagina, não é só estadual, ela vem para o Brasil e depois, que nem você acabou de falar, né, a exportação é uma carne muito apreciada e assim, eu acho que é o caminho. Eu acho que agora, tipo assim, você acertou a genética, agora vamos para frente, vamos escalonar a produção, vamos viabilizar essa questão que é o comércio em si, né? O próprio João Pedro, ele tem uma expertise muito grande já e já tem o know-how da comercialização, que isso é muito importante. É isso que vai fazer com que dá segurança ao pequeno produtor de poder produzir e saber que ele tem
assim a questão da comercialização, que é um fato que a indústria, né, já tem essa ponte e vai tirar esse peso do produtor, que é uma das coisas que deixa, às vezes, a indecisão de começar na atividade. Né? Mas, assim, a tilápia, eu acho que, assim, é o peixe do momento, né, Bianca? E complementando essa informação, ó, tenho dados aqui, em 2022 a espécie representou 63,93% da produção nacional aqui no Brasil, e quando se trata de uma projeção, a tilápia até 2030 há uma expectativa de que ela responderá por 80% da produção nacional, segundo uma previsão da Peixe BR, que é a Associação Brasileira de Piscicultura, né? Então, 80% da produção nacional até 2030. Então, pode ser uma tendência que pode servir para a gente aqui também, né? Mas, Adriel, falando de um raio-x do que a gente tem, porque quando a gente fala de agricultura familiar, você citou agora há pouco o sul do país, lá pode ser um modelo. Mas e para a nossa região aqui, que é uma região de clima tropical, e o que é que predomina, pelo menos aqui na nossa região Tapurá, cidades circunvizinhas, ou se a gente pode considerar o Mato Grosso de maneira geral? Em específico, assim, Jossan, o Mato Grosso ele tem assim uma grande vantagem, né, de seja ele qual seja o produto, né? Olha que muita coisa, assim, muita pouca coisa que não se produz aqui, né? Eu falo assim, a gente falava que uva só se produzia no sul, né? Hoje tem variedades que produzem no Brasil inteiro, inclusive no Mato Grosso. Então, assim, de uma maneira geral, seja na piscicultura, eu acho que assim a questão tropical, voltando só a essa questão do peixe, né? A tilápia ela tem alguma questão da genética dela, né, de ser proibidas em rios, né, então ela tem que ser criada em tanques, né, que não tenham acesso a nascentes, para esse peixe não se disseminar na nossa bacia, porque ele é predador, então ele pode ter desequilíbrio, né, na questão da produção, então assim, isso é uma questão, mas quando eu venho para uma geral, eu acho que a agricultura familiar, ela tem assim, no Mato Grosso, a chance de crescer muito. Por quê? Porque nós temos vários assentamentos e a gente tem, assim, as condições, quando você fala, né, o clima tropical, a gente tem o nosso clima muito definido, né? A gente tem aí a questão do período chuvoso, a gente tem a questão do inverno, que seria a seca, a gente tem muito isso definido. E isso nos dá muita vantagem de outras regiões. Você veja que a agricultura familiar, ela produz N's, né? Quando você fala em números lá, 67% da produção, né? Mas ela está na mesa de 70%, né? Ela alimenta 70% da população brasileira, e aí quando vai para o mundo ela baixa um pouquinho para 60 e alguma coisa, mas você vê que assim a nossa particularidade da nossa região e micro-região, eu acho que nós temos que explorar. Já tivemos assim contato com pessoas, né, de outros países, quando vêm visitar a gente fala, olha, vocês estão num lugar de fato que tem muitas vantagens em relação ao Brasil, né, algumas regiões do Brasil, em relação do mundo. Então, acho que a gente, assim, sem sombra de dúvida, as expectativas nossas de ser autossuficiente na questão da produção da agricultura familiar, de ser exportador da agricultura familiar, é muito grande. Então, assim, vamos voltar a Tapurá, né? Tapurá nós precisamos fazer o dever de casa. A gente precisa pegar o pequeno produtor, né, o próprio Estado como governo, né, falando de governo, o próprio Estado tem um trabalho muito forte para fazer com o pequeno produtor, para de fato dar condições a ele. Então veja que quando você faz políticas para o pequeno produtor, para a agricultura familiar, o Estado devolve em recursos para o município. Então acho que a gente está muito atento a isso. A gente tem conversado aí com a associação, com produtores, pequenos produtores. A gente quer sim fortalecer essa cadeia e de fato conseguir fazer investimentos que vão fazendo com que esse produtor ele não fique alienado ao poder público. Ele precisa que tenha aquele incentivo para ele começar. Quando ele está que ele fica independente, o poder público tem a obrigação de pegar novos produtores e fazer esse papel. Eu acho que esse é o papel do poder público, poder viabilizar, porque quem vive da pequena propriedade, às vezes pequenos detalhes vão fazer grande diferença tanto na produção quanto na independência desse produtor. Então, assim, ele precisa, num momento, ser assistido, né? E depois, em determinado momento, ele vai tocar sua propriedade sozinho, né? Ele já vai ter a sua produção autossuficiente para ele fazer os seus próprios investimentos, fazer, né?
que é onde que a pequena propriedade tem os desafios, né? Às vezes muitos não têm estrutura para conseguir começar a produzir e se tornar autossuficiente. Bianco? Adriel, eu vejo assim, principalmente por causa dessa distância nossa, por logística, né, que a pequena propriedade em Itapurá ou no Mato Grosso existe, fica restrita a alguns produtos. Por exemplo, nós não podemos produzir alface aqui para querer vender para o mercado nacional, porque até essa alface chegar em São Paulo já se foi. Quais seriam os produtos assim que a gente poderia aqui na nossa região, no Itapurá, o que você teria em mente mais para a gente produzir aqui, que poderia não exportar, mas mandar para grandes centros? Você veja falando, Bianca, é uma coisa tão simples de produção, né? Eu falo simples porque de todas a produção, por exemplo, a mandioca. A mandioca um produto muito consumido dentro do estado e com pouca tecnologia, né? E hoje, falando com os pequenos produtores, eles falam, olha, ele já tem quase 70 hectares, né, de mandioca plantada no município. Isso é um dado da própria associação. E isso, você vê, é um mercado ao qual você pode agregar, você pode envasar ela a vácuo, né? E você começa a atingir outros mercados que são mais exigentes, né? Redes de mercados ao qual tem um produto na gronda com melhor apresentação, com embalagem diferenciada, mas é um mercado muito grande, é um produto muito simples, né? Muito fácil de ser produzido. E aqui a gente possa, né? Eu vejo que até o Bianco participou, né? Lá atrás da questão do abacaxi. O abacaxi se vende para o Brasil inteiro, né? E agora a gente já vê alguns pequenos produtores já com os seus canteiros, né, iniciais de produção, que tem mão de obra própria, que é uma das grandes vantagens da agricultura familiar. Por que não? Né? Se pegar produtos que tenham, que nem você falou, vou produzir alface para vender para o Brasil inteiro, não. A gente sabe que as folhas, né, elas são para comercialização local, talvez micro-regiões, né? Talvez a gente vá até Lucas, Sorriso, essa micro-região nossa. Mas a grande maioria são produtos como a própria mandioca, o próprio abacaxi, as frutas, né, que tem o próprio mamão é muito bem produzido na nossa região. Então, nós temos vários produtos, batata doce, onde é que a agricultura poderia produzir uma escala maior e comercializar em locais até fora do estado. Eu acho que não teria grande dificuldade nessa questão de, por exemplo, de perder produto, né? E são produtos que têm uma aceitação muito boa e que que elas não são tão exigentes de tecnologia. E eu vejo assim, falando dos produtores, a própria mandioca hoje, que é um produto muito consumido na mesa, principalmente do Mato Grossense, né? E por que não até de outros estados? Porque também alguns estados que eram grandes produtores de mandioca, hoje por N fatores, acabam se desinteressando por essa produção e o mercado está aí, né? O mercado está aí para absorver a produção e com baixa tecnologia, né? Por que não começar com algum produto que tem essa baixa tecnologia na produção e também tem uma aceitação muito boa no estado e por que não até para fora do estado. Adriel, falando de incentivo, como que o poder municipal, né, o poder público municipal, prefeitura ou até mesmo estado pode contribuir para o sucesso de uma agricultura familiar, por exemplo? Hoje no município, até conversando, acho que vocês já fizeram uma reportagem, né? A TV Buriti já teve uma reportagem sobre, por exemplo, a irrigação, né? E nós temos hoje o nosso compromisso como governo de aumentar essa questão da atenção à agricultura familiar. Isso começa já desde a assistência técnica, né? A gente já tem algumas tags, por exemplo, do Senar, a gente precisa fazer mais parcerias com o Senar no que condiz à assistência técnica. A gente tem que pegar essas patrulhas agrícolas, que é da agricultura familiar, e conseguir fazer com que esses pequenos produtores tenham mais acesso a ela, né, tenham mais disponibilidade desses produtores, seja lá para iniciar a terra, seja lá para começar a construção do seu tanque de peixe, e daí tem depois essa junção, né, de seja apoios, tanto nessa questão como associação, como cooperativa, conseguir organizando esse elo de produção, porque assim, produzir não é só
é essa que nem a gente iniciou no começo lá. Não é só produzir, a gente cuidar muito dessa comercialização. O município ele precisa escalonar, entender o produtor, assistência pelo auxílio da maquinários, que muitos pequenos produtores não têm maquinários, e aí isso dificulta muito essa questão da produção. E a gente tem compromisso de fazer para que a própria produção local ela seja olhada com bons olhos, seja na merenda escolar, seja na questão do aumento da disponibilidade para até os funcionários públicos. A gente tem uma proposta também de, no futuro, conseguir fazer com que tenha um específico vale, né, para os servidores públicos poderem comprar lá na feira, ou lá no mercado do produtor, que é um projeto que a gente quer fazer junto com a associação, né, que as pessoas consumam mais esses produtos da agricultura familiar. Isso vai fazer com que mais produtores, né, ou que os que já estão na atividade tenham melhor comercialização, e aí sim ele vai conseguindo crescer na atividade. Adriel, eu acho que a gente teria muito para conversar, né? Não sei se o Bianco quer finalizar aí com mais uma pergunta, mas também nós temos mais uma participante para também nos ajudar, né? Daqui a pouquinho nesse assunto da agricultura familiar, né? Mas eu passo a bola aí para o seu Odenir. Adriel, obrigado por você participar, muito obrigado por você ser parceiro que você sempre é. E fica aí agora para você dar suas considerações finais e voltar conosco em outras épocas aí conosco, tá bom? Eu que agradeço, né? Eu falo, essa forma, a gente se aproximando, né? Agora como ente público, a gente poder se aproximar do produtor e poder também dar visibilidade a ele, né? A gente vai fazer grandes políticas, né, para isso, para poder organizar o pequeno produtor e também dar visão a ele, dar visibilidade ao produto, né, e dizer assim, agradecer a vocês por dar esse espaço, né, e depois nos auxiliar também nessas políticas que a gente vai criar para poder dar, de fato, a visibilidade que precisa. E agradecer a todos, né, e dizer ao pequeno produtor, né, que nós, o Álvaro e a Adriel vão estar muito comprometidos com essa cadeia, que nem no início, né, a gente da propriedade, né, da agricultura familiar, e a gente sabe o desafio que a gente tem numa pequena propriedade, e a gente quer sim desenvolver isso no município. E agradecer a TV Buritis, que sempre tem dado uma atenção a todos, né? Seja o pequeno, seja o grande, e é assim que a gente vai construindo políticas e desenvolvendo o município. Meu muito obrigado e boa noite a todos. Obrigado mais uma vez, então, Adriel Martini, que é produtor da agricultura familiar e também vice-prefeito eleito por Itapurá. A gente deseja sucesso aí nessa caminhada, que saiba cumprir com as promessas, né, de estar próximo. A gente percebe que já estão cumprindo, né, antes de assumir, de estar próximo aí da população. Então a gente só tem a agradecer e refazer o convite várias e várias vezes, porque o programa é diário e a gente precisa de conteúdo agro todos os dias, viu, Adriel? Obrigado mais uma vez, um abraço para você. Tá aí então, gente, Adriel Martini, obrigado pela participação. E olha, você que está nos assistindo, o papo sobre a agricultura familiar continua, viu? A gente vai fazer uma pausa de, vamos contar aí, 1 minutinho? Pode ser 1 minuto de relógio? A gente vai para um intervalo comercial e a gente volta para falar sobre como se planejar, como o pequeno produtor pode adquirir ou pesquisar linhas de créditos, né, seu Bianco? Me ajuda a introduzir um pouco aí esse assunto que a gente vai conversar daqui a pouquinho. Tá bom, seria como fazer um projeto, o que é um projeto, como se faz um projeto, onde que se busca recursos. E isso, nós temos um escritório especializado aqui, que daqui a pouquinho nós já vamos chamar. Então, 1 minuto. Não sai daí não, a gente volta já. O Agrodebate está de volta, agora são 6 horas e 30 minutos pelo horário local em Mato Grosso. E a gente vai continuar falando sobre a agricultura familiar. Chama o seu Bianco para voltar para o debate por aqui.
já que muitas vezes o agricultor da agricultura familiar é aquela pessoa que financeiramente ela não é bem estruturada, que muitas vezes tem uma família inteira para alimentar e, enfim, acaba pensando assim, poxa, então sou eu, minha esposa, eu tenho mais um filho, ou 2 filhos, ou 3 filhos, se a gente trabalhar junto, a gente pode ter o nosso negócio próprio e trabalhar no campo, trabalhar na roça, pode ser uma alternativa. Então, será que é mais ou menos assim que acontece? Jossan, é bem assim, só que esse produtor, pequeno produtor, o que, que ele sabe? Ele sabe trabalhar lá na roça. De repente falta recurso para ele e ele não sabe. Ele vai no Banco do Brasil ou algum lugar, uma caixa econômica e fala: eu quero um dinheiro para me plantar tomate ou para me plantar qualquer produto agropecuário. E aí o banco simplesmente descarta ele. Ele talvez não esteja indo no caminho certo. O caminho certo disso seria procurar uma agência, alguém que faça o projeto completo. E aí que a gente vai chamar nosso convidado de hoje. Maria Sônia Congil, chega conosco aqui, por gentileza, para falar sobre essa ajuda ao pequeno produtor, ao produtor rural, que muitas vezes, como o seu Bianco acabou de falar, com todas as palavras, ele precisa de alguém para conduzi-lo. O exemplo que eu dei aqui faz algum sentido ou estou um pouquinho errado? E como que funciona uma consultoria do agronegócio? Seja muito bem-vinda ao Agrodebate. Boa noite, Jossan, boa noite, Bianco, boa noite a todos. Primeiramente, muito obrigada pelo convite, né? É um assunto muito pertinente. Eu ouvi um pouco o Adriel falando sobre o pequeno produtor, e aqui, assim, o nosso escritório, ele atende todos os produtores, né? Independente da sua classificação aí de pequeno, médio ou grande produtor. Mas hoje, como está se falando da agricultura familiar, então nós vamos começar por eles. Tá certo? Hoje se tem muito recurso nessa área do pequeno produtor, mas assim, bem como o Bianco disse, o que acontece? Às vezes ele vai no banco, chega lá, o gerente o atende e solicita um monte de documentos, né? Que muitas vezes aquilo lá é um bicho de 7 cabeças para ele. Então, assim, o nosso escritório ele tem essa função de facilitar esse contato, né, com o gerente do banco, com o banco e com o produtor rural. Ou seja, nós facilitamos esse caminho, orienta ele qual o melhor recurso, o que de fato ele precisa nos apresentar. A gente conversa, entende qual é a sua demanda e também orienta ele, né, o melhor recurso, então, para ele acessar junto aos bancos aí um recurso financeiro para que ele possa custear essa lavoura, né, essa atividade dele, ou então até fazer algum tipo de investimento, que hoje tem muita disponibilidade de recursos para para vários tipos, várias atividades, inclusive aqui do nosso município, todas as atividades, né, tem muitos recursos disponíveis. Bianco? Sônia, você foi muito feliz de falar aí que existem muitas verbas, né? Vamos dizer. Você poderia exemplificar algumas aí? Vamos dizer, financiamento de máquina, financiamento para produção. O que hoje teria no mercado para esses produtores? Além do custeio, né, que o custeio nada mais é que um recurso que ele toma para executar aquela atividade, né? Então, se ele, por exemplo, assim, se ele vai fazer um custeio aí para plantio do milho, então ele tem o que devolver esse dinheiro no próximo ano safra. Ele colheu, ele plantou, colheu, assim que ele comercializa o produto, ele paga. E existem os investimentos que daí existe a longo prazo, de 2 anos a 10, 15 anos para pagar. E assim, nessas linhas, eles têm possibilidade de adquirir equipamentos, maquinários, correção de solo, correção de pastagem, aquisição de gado,
enfim, por exemplo, uma correção de solo, ele tem possibilidade de pegar um recurso, um pequeno produtor, né? Ele tem condições de pegar um recurso com 2 anos de carência para pagar em 8, 10 anos. Então, assim, com um juro hoje, por exemplo, de um Pronaf investimento, de 3,5%, 4% ao ano. Então, assim, é muito viável e às vezes eles têm dificuldade de acessar esse tipo de crédito, Bianco e Jossan, por conta, às vezes, só de informação. Até porque o pequeno produtor, ele tem muitos benefícios, né, que o governo concede. Por exemplo, nem todos os produtores precisam ter uma garantia real de um imóvel rural, por exemplo, pode ser um avalista, né? Ele tendo uma boa capacidade de pagamento, de repente o banco até dispensa esse avalista. Então, assim, são muitas formas, mas cada caso é um caso. Então, tudo começa com uma boa conversa, uma boa orientação nossa aqui do escritório, né? E aí a gente faz o primeiro passo, o cadastro desse cliente. Porque às vezes ele quer ter acessar um crédito rural, mas ele não tem nenhum tipo de relacionamento com o banco ou com uma cooperativa de crédito. Então, assim, aí começa por aí. Então, ele tem que abrir uma conta, a gente monta um cadastro, mostra que ele está produzindo, né, na atividade proposta que ele vai tomar o recurso, mostra que ele tem uma capacidade de pagamento, e assim ele acessa esse crédito rural muito tranquilo. Sônia, você já respondeu até a minha pergunta, que seria a maior dificuldade, porque eu sei que existe, né, por parte do governo federal e governo estadual, incentivos aí, o próprio seguro rural também, né, um incentivo aí do governo federal, aliás, um seguro, né, que traz aí, pode trazer benefício e que agrega também o produtor da agricultura familiar, né? E aí eu ia perguntar justamente se a maior dificuldade seria o financeiro, porque como meu pai falou no começo desse segundo bloco, antes da gente trazer você para a conversa, às vezes ele até sabe trabalhar, o que falta para ele, falta o acesso ao esse aqui, né? Então, ele sabe trabalhar, Isso. falta dinheiro. Então, o que falta é informação. O que eu queria saber é se você, por acaso, tem um número ou até uma estimativa da quantidade de propriedades da agricultura familiar que poderiam estar, por falta de informação, ter acesso a linhas de crédito que vão ajudar eles aqui na Itapurá, na região, ou pessoas que poderiam estar sendo alavancadas e por conta de falta de informação não tem. Por acaso você tem esse número? Na verdade, um número assim, de propriedades não, mas muitos produtores, pequenos produtores, a gente sabe que ele não acessa o crédito rural exatamente por falta dessas informações. A Empaer do nosso município, assim como os demais municípios, ela faz um bom trabalho, né? Eles também fazem esse tipo de projeto para o pequeno produtor, eles orientam ele. O que acontece é que às vezes a demanda é maior do que os braços que eles têm aqui, então, nessas instituições. Então, por isso que daí entra o escritório que vai fazer essa ponte, né, com a instituição financeira e o produtor rural. Mas eu posso te garantir, Jossan, que 90% dos pequenos produtores hoje não acessam ainda o crédito rural. E, assim, uma grande parte deles, vamos dizer que uns 50%, é por conta só de informação ou de repente, correr atrás de regularizar um CAR, de recolher um CCIR, de declarar um ITR. E tudo isso, assim, junto com a gente pode orientar, eles buscam um escritório de contabilidade que fazem a contabilidade deles, né? E a gente pode atualizar esses cadastros e fazer com que ajudá-los, né, a acessar esse crédito rural. Hoje, por exemplo, na linha aí para o pequeno produtor, tem uma linha de construção de casa rural para eles, né? Então, assim, com juro baixíssimo. Então, e muitos, pelo menos no meu escritório, eu não fiz nenhum projeto ainda de construção de casa rural dentro do Pronaf. Mas é uma possibilidade, né? Que interessante saber tudo isso. Seu Bianco? Uhum.
Esse fator de casa, isso é qualidade de vida que se dá ao pequeno produtor ou a esse produtor. Eu, só para exemplificar, essa semana aí, tem um produtor que ele estava plantando mandioca numa áreazinha nossa, e aí ele foi buscar recurso e chegou numa altura ele desistiu, em virtude de por quê? Pede uma certidão e depois a certidão vence e pede mais um documento. Então, realmente deveria ter, igual você falou, uma facilidade maior, talvez nós temos muita gente que produzem nesses assentamentos do INCRA, aí não tem o documento, aí precisaria de um aval, o aval é complicado. Então, se tivesse, igual Uhum. você falou aí, se a gente divulgasse mais que não precisasse de documento e que não precisasse de documento e nem de avalista, eu acho que esse seria um fator que poderia se ter mais recursos para esses produtores. O que você me diz sobre isso, Sônia? Isso. Então, eu vejo assim que a comunidade, assim como o ente público, ele deveria disponibilizar uma pessoa e especializar ela para orientar esses. Eu sei que eles já fazem algum tipo de trabalho, mas assim, às vezes a gente precisa pegar na mão, né, Bianco? Por exemplo, dentro mesmo da linha para o pequeno produtor, tem linha de crédito para a mulher trabalhadora da roça, tem para o filho jovem, tem para a construção da casa, tem essas outras linhas de crédito que eu já falei, que é correção de solo, correção de pastagem. Então, assim, ó, e com um prazo muito grande, é o menor juro do mercado, os recursos, são os recursos do Pronaf, que é a agricultura familiar. Então, assim, só que infelizmente muitos não acessam exatamente por falta dessa documentação ou até de uma orientação. E às vezes, o que que acontece? Já chegou gente aqui no meu escritório, ele está com tudo correto, só que às vezes ele não quer abrir uma conta, ele não quer ter um relacionamento com a instituição financeira. Então, assim, isso também é uma das coisas que eu vejo que dificulta ele ter esse acesso, né? Porque as cooperativas de crédito hoje dispensam até o nosso projeto. Então, assim, basicamente a gente trabalha um bom cadastro, mostra que aquele produtor realmente está produzindo e tem capacidade de pagamento, e aí eles dispensam até o projeto em si para liberar o crédito, então, para esse pequeno produtor. Sônia, você falou de projeto, a minha próxima pergunta está relacionada justamente sobre isso. No bloco anterior, nós falamos com o Adriel Certo. e comentamos também que nessa semana nós entrevistamos João Pedro Gaspar, que é da Delicious Fish. A gente falou do crescimento da produção de tilápia no Brasil e a possibilidade de Mato Grosso também se tornar um grande produtor. Faz parte do seu trabalho também, tem essa possibilidade de analisar o mercado ou analisar a viabilidade de um projeto, como por exemplo desse de produção de tilápia aqui no município de Itapurá, por exemplo? Na verdade, nós já fizemos alguns trabalhos, né? Até para o próprio Bianco, a gente já fez alguns trabalhos de viabilidade econômica, mas assim, essa não é o carro-chefe do nosso trabalho. Mas assim, a gente teria como fazer sim, né? Juntar aí, de repente, a Empaer, juntamente com a Secretaria de Agricultura da Prefeitura e sindicatos, aí a gente fazer um levantamento sim. E e fazer um trabalho aí para ver se tem viabilidade da tilápia, sim, no nosso município. Acredito que a aptidão tem, como assim, eu até ouvi um pouco o Adriel, né? Aptidão nós já sabemos, expertise já tem a Delicious Fish, que já trabalha com isso. Então, eu acho que é uma questão mais de implementar e aí dar uma assessoria, né, para esses produtores para que eles consigam colocar o seu produto no mercado, porque nós temos conhecimento que outros produtores aqui já começaram a produção de peixes, né? Na época, acho que foi pintado, tambaqui, mas eles chegaram num momento que eles não tinham como escoar essa mercadoria, vender esse produto, né? Então, assim, é uma das dificuldades dele. Mas tem muito crédito para piscicultura também, para construção de tanques, para horas máquinas para construção de tanques, tem linha de crédito para tudo isso. Seu Bianco?
Sônia, Itapurá é um modal um pouco diferente. Quando a gente fala de pequeno produtor, eu não sei quais os valores que vamos dizer, até 50 mil financiamento para pequeno produtor. Não sei o valor, se você soubesse, poderia lhe falar. Porém, já nós vamos para o médio produtor, ou pelo menos para o médio. Hoje, em Itapurá, está saindo essa usina de álcool, do grupo Piscine, e isso aí, vamos ter um DDG, vamos ter muita comida para um confinamento de boi, para essas coisas. O que é que teria de linha de crédito isso? Vamos dizer, o que financiaria o boi? Quanto tempo levaria para pagar? Tem prazo? Tem carência? O que teria para o médio aí? E se pensando nesse Então, local. aham. Existe algumas travas do governo, por exemplo, assim, claro, né, vou falar de um modo geral, mas nem todas as linhas atingem o valor, mas assim, o Pronaf, por exemplo, financia até R$ 500 mil, e depois o médio produtor, que é o Pronamp, que a gente chama, financia até 3 milhões por CPF, e depois os demais, que daí um juro já um valor maior, mas não tem muita trava conforme as linhas, né? Depende da sua capacidade de pagamento. Aí, voltando à pergunta aí da usina, do DDG, para confinamento de boi, também existe linhas de crédito para essa finalidade. Mas aí, para um médio, por exemplo, Bianco, o que limitaria seria, então, o valor aí dos 3 milhões. Né? Mas existe linha para construção de curral, enfim, para confinamento, para aquisição de gado. A única diferença da agricultura, por exemplo, para um investimento em aquisição de pecuária, no caso de boi, gado de corte que seja, que o prazo fica muito curto para pagar. Então, nem sempre tem carência e o prazo máximo para aquisição de bovinocultura é 5 anos, o prazo de aquisição de gado, né? Então, fica bem limitado. Show de bola. Ô, Maria Sônia Congil, eu acho que nós teríamos muito mais a Sim. falar, mas o nosso tempo está se encerrando. O seu Bianco estava até preparado ali para fazer mais uma pergunta, né? Eu acho que sim. Mas a gente, daqui a pouquinho tem Jornal da Record, então a gente precisa cumprir com o tempo, então eu acho que nós deixamos o convite para você participar outras vezes conosco, talvez até com mais tempo, né? Um programa inteiro para a gente debater sobre linhas de crédito para pequeno produtor, para o grande produtor, enfim, para todos, né, da área rural. Mas eu gostaria de agradecer muito o teu convite por hora. E passa a bola para o seu Bianco aí também para ele agradecer também e deixar as suas considerações finais. Sônia, obrigado, Sônia, você sempre foi uma parceira, muito obrigado, que Deus te abençoe, que você continue com esse projeto de escritório de vocês, que isso beneficia muito a nossa comunidade. Muito obrigado por você ter participado conosco. Obrigado, Bianco. Agradeço também o convite de vocês. Fiquei muito lisonjeada. Estou à disposição e, de repente, assim, para um próximo, a gente pode até, inclusive, pegar um case, né, Bianco? Até para ficar mais claro, assim, para quem nos assiste, e a gente trazer um caso aí para a gente, então, trazer mais informações mais claras. Mas estou à disposição, vocês, quando quiserem, podem me chamar, eu estou à disposição. Muito obrigada mesmo, sucesso aí para vocês. Obrigado mais uma vez, Maria Sônia. Procurem ela, Rural Agro. Rural Agro, aqui em Itapurá. Como é o nome da avenida ali? É 4 de julho? 4 de julho, na 4 de julho. Ah, tá. 4 de julho, beleza. Obrigado, Maria Sônia, um beijo. Pai, antes da gente finalizar, eu queria reservar, apesar de que nós temos só 50 segundos por aqui, mas a moratória da soja, né? Ela foi sancionada pelo governador Mauro Mendes ontem, então a ProSoja comemorou, enfim, não vai dar tempo da gente debater sobre isso, mas é uma grande conquista, né? Não só a ProSoja, como nós, produtores rurais. Muito obrigado ao governador, foi o Catani que fez essa lei, né? Obrigadão, né? Foi. Mas é isso, obrigado então. Segunda-feira estamos de volta. Obrigado, um abraço, seu Bianco.
A você que está ligado aqui no canal 7.1, muito obrigado pela sua companhia. Você fica agora com as informações do Brasil e do mundo dentro do Jornal da Record. Uma boa noite, bom final de semana e até segunda-feira.